Qual o tamanho ideal do seu recurso? Né? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço, sempre me fiz, e uma pergunta que o tribunal também responde com seu comportamento, né? Que é o que a gente tem observado. Eu responderia essa pergunta do tamanho ideal, o suficiente. Tá bom, mas o que é o suficiente? Né? O suficiente é aquilo que você precisa para evidenciar aquela controvérsia entre dois tribunais. Indicativos: menos é mais. Você não pode, quer dizer, você até pode, porque isso a gente vê, tem um recurso de 50, 60 páginas, de 100 páginas. Né? As estatísticas indicam que chegam em torno de 600 mil recursos todo ano aos tribunais superiores. Só o STJ, no último balanço divulgado, julgou em média 11 mil processos por ministro. Nós estamos falando de 11 mil recursos, 11 mil processos. Esse pode ter tido mais de um recurso interno. Então imagina a quantidade de páginas que tem que ser lida para poder chegar àquela solução. Então o tamanho do seu recurso, ele vai ser dito pela complexidade da sua causa, ou pelo ineditismo dela. Quanto mais inédita, quanto mais controvertida ela for, maior você vai ter que escrever. Do contrário, você objetivando o seu recurso, na lógica de que menos é mais, é muito provável que ele tenha uma maior chance de ser lido pela sua apresentação. E não basta só escrever o suficiente, ele precisa estar bem apresentado. Se você for fazer recurso em um processo de PJE, pelo amor de Deus, não usa o editor do PJE. Coloque o seu recurso no Word com espaçamento adequado, com uma letra legível, com margens justificadas, frases com sujeito e predicado, sabe, parágrafos não muito longos. Tudo isso facilita, causa uma boa impressão para quem está lendo o seu recurso. Né? Transforme ele em PDF e coloque no PJE. Vai ajudar muito se você quer ter o recurso lido. Transcrições de doutrina, mais uma vez, só se for muito inédito ou muito controvertido. Não transcreve. Não coloque trecho de livro. Não queira demonstrar conhecimento e saber. Ali não é a hora. A hora é de uniformizar a interpretação da legislação. Citar precedentes. Olha, funciona como argumento de autoridade, sim. Se for controvertida ou se for inédita, traga sim os precedentes para reforçar a sua tese. Para dizer, olha, o STJ, o STF já se posiciona, o TST já se posiciona nesse sentido. Mas não fique enchendo linguiça. Se for uma causa já batida, coloque só a referência ao precedente, o número do recurso, a data de julgamento e o relator. Você consegue em um parágrafo citar 10 precedentes, colocando só essa referência. Pode citar um como ilustrativo e depois colocar um parágrafo abaixo outros julgados, mas só cita o número do recurso, aquela referência de publicação oficial, você coloca assim, no mesmo sentido. Só um parênteses. Se você estiver fazendo por divergência jurisprudencial, o seu precedente, paradigma, tem que estar com os trechos transcritos, tá lá, ele tem que demonstrar e evidenciar aqueles elementos de divergência. Mas eu estou falando daquela citação de argumento de reforço da sua tese. Não precisa ficar enchendo o seu recurso. Tá certo? Existem tópicos obrigatórios do seu recurso, e alguns recursos têm esses tópicos obrigatórios, mas tudo aquilo que não for obrigatório, você não precisa colocar. Você não precisa ficar fazendo referência à sentença, referência à prova, transcrevendo coisas que só tendem a fazer o seu recurso ser denegado por fato e prova ou por estar desfundamentado. Então não precisa copiar a sua apelação, que ela é muito grande, que ela se prestava para outro fim. Tente objetivar com a ideia naquela sua hipótese de cabimento. Sempre na lógica de que quanto menos, melhor.